Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando de rações, sobre a nutrição animal, né, nesse período tão próspero, né, para as exportações de proteína animal que o Brasil tem vivenciado. E quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre como está a questão de oferta, demanda, a questão de preços, a facilidade ou dificuldade de encontrar os insumos para produzir essas rações, é o CEO da Sind Rações, o Ariovaldo Zani. Seja muito bem-vindo aqui conosco, Ariovaldo. Boa tarde, Letícia. Obrigado outra vez aí pela oportunidade de compartilhar informações com seus seguidores e espectadores. Só que posicionando, né, quem nos assiste, nesses últimos dias o Sind Rações divulgou então o fechamento dos resultados de produção de ração do primeiro semestre desse ano de 2020, então chegando a aproximadamente 37,2 milhões de toneladas de ração, um aumento de 5,2% em comparação ao primeiro semestre do ano passado. E o Sind Rações também reviu a previsão para o fechamento do ano de 2020. Lá no mês de junho, o Sind Rações informava que a previsão era que o ano de 2020 se encerrasse com 80 milhões de toneladas de ração produzidas aqui no Brasil, o que seria um aumento de 4% em relação ao ano de 2019. Mas agora, então, essa previsão foi revista, esse número de 80 milhões de toneladas passou para 81 milhões de toneladas, então um aumento de 4,5% em relação ao ano passado. E, Ariovaldo, eu gostaria de saber, esse reajuste nessa perspectiva, então, de fechamento de 2020, ele é devido a quê? Outra vez, né? Essas oportunidades que a pandemia acabou ocasionando. É triste, né, afirmar isso, né? Um sucesso relativo, né, razoável, que a cadeia agropecuária de proteína animal, e nós que fazemos parte dela, da alimentação animal, está desfrutando, diante do sofrimento de tantos, né? Essa doença que acomete o mundo todo. Mas, enfim, por outro lado, mostra que é um setor resiliente e importantíssimo, né, necessário para a manutenção, né, da oferta, da disponibilização de alimentos. Então, basicamente, na virada do ano passado, havia uma projeção até otimista de um crescimento da ordem de 4%. No início, né, do ano, meados de março, quando de fato a epidemia se tornou pandemia, houve uma preocupação generalizada, imaginávamos, né, que sofreríamos tanto quanto outras cadeias produtivas. No entanto, né, a necessidade internacional de proteína animal, somada ao consumo doméstico, que foi reforçado pelo auxílio emergencial, levou, então, a essa situação, essa condição onde, no primeiro semestre, a cadeia produtiva de alimentação animal já cresceu mais de 5%. Expectativa é, durante o segundo semestre, isso é histórico, é sazonal, sempre próximo às festas de final de ano, também há um aumento na demanda, né, por conta das festividades, da disponibilização aí de abono, 13º, enfim, as pessoas acabam gastando um pouco mais em alimentos também, o que faz com que possamos pensar, né, em continuar nesse ritmo e fechar o ano aí com esse crescimento de da ordem de 5%. Muito embora, importante já salientar e antecipar, que o custo da alimentação animal, né, ele realmente atingiu patamares assim estratosféricos por conta de alguns fatores, né? A questão da precificação internacional, milho, soja e farelo de soja, afora desvalorização da nossa moeda, né? O dólar se valorizou razoavelmente em relação o real se desvalorizou em relação ao dólar, e por conta disso aí, algumas atividades, alguns setores da produção de proteína animal acabam tendo dificuldade para sustentar esse nível de custo, fazer repasses, e aí pode levar, obviamente, a uma diminuição de alojamento e tal, ou
produziu animais dentro do ciclo, um ciclo mais curto, e aí utilizando menos ração, o que pode eventualmente atrapalhar um pouquinho essa perspectiva de crescimento acima de 5%, mas, de maneira geral, nós temos trabalhado com essa grandeza na ordem de um avanço de 5%. E, Ariovaldo, essa perspectiva de 81 milhões de toneladas de ração produzidas neste ano, né? Lembrando que é uma expectativa, a gente precisa então esperar o ano terminar para ter realmente essa confirmação. Mas esse número seria um recorde se ele se concretizar? Sim, né? Esse número é a soma da quantidade de rações produzidas mais o sal mineral, né? Os suplementos principalmente utilizados na pecuária de corte. Aí. São 77 e poucos milhões de toneladas de ração, mais uns 3 milhões e pouco de sal mineral. Então, você supera aí, alcança praticamente 81 milhões de toneladas, que é uma cifra recorde, né? Nunca alcançada. E como que está a questão de oferta e demanda de ração, né? A gente está reforçando, né? Então, vivendo um momento muito próspero, a gente está exportando quantidades muito grandes, principalmente carne suína e bovina, né? E o consumo interno, ainda que no período da pandemia, por causa do auxílio emergencial, o alimento não é algo facultativo, né? As famílias precisam se alimentar, então a gente também tem uma demanda interna. Como que está essa balança, essa relação entre oferta de ração e a demanda? Bom, felizmente, né, a indústria de alimentação animal tem atendido a contento essa demanda do setor de proteína animal, bastante turbinado nesse ano, né? Você lembrou bem a questão do comércio internacional, a China principalmente, lá enfrentando problemas passados ainda, né, mais antigos, a questão da epidemia de peste suína africana, somada à questão da pandemia, e tantos outros, né, clientes e pontos internacionais que dependem do suprimento brasileiro também. Então, essa demanda internacional acabou sustentando esse nosso avanço, né? E em relação ao consumo doméstico, o auxílio emergencial permitiu a muitas famílias, muitas pessoas, né, que não só os que perderam o emprego ou tiveram a jornada reduzida, mas outros ainda há muito tempo desocupados, né, sem emprego, que também passaram a receber esse auxílio e, evidentemente, comprar comida, né? Então, muito embora houve todo esse incremento na demanda, o setor tem conseguido atender. O grande detalhe aí está relacionado ao custo, como eu havia antecipado. Né? Milho e soja e farelo de soja, por conta dessa precificação internacional, tiveram aí aumentos razoáveis, né, no preço de aquisição. E é curioso, né, até fazer um parênteses aqui, né? Você veja, no horizonte temporal de um ano, quando você compara o que se deu em outubro do ano passado e outubro desse ano, o preço do milho em reais, ele praticamente aumentou mais de 86%. Enquanto que se você fizesse mesma observação, mas levando em conta em dólares, foi apenas 2,4%. No caso da soja, é uma situação muito semelhante, né? O preço em reais da soja aumentou 81% nesse intervalo que eu comentei, enquanto que em dólares ele subiu só 14%. Então, você veja aí a influência do câmbio, né, afetando os negócios com esses dois principais insumos, né, o farelo de soja, que dobrou de preço, e o milho, aqui dentro do país, por conta, outra vez, o real desvalorizou 45%. Então, o custo das rações, né, por exemplo, a ração de frango, ela aumentou aí 92%, a ração de suínos, 74%, e assim vai. É importante, né, fazer a comparação, no caso de frango, nesse mesmo intervalo que eu comentei, a ração, o preço pago ao produtor de frango, né, variou apenas 30%. Então, você veja, né, um custo na alimentação subindo mais de 80% e o preço do produto só 30%. Isso corrói a margem de contribuição desse produtor. No caso do suíno, a situação foi um pouco amenizada
porque o suíno, sim, ele teve um incremento, uma valorização maior, da ordem de 74%. Embora, evidentemente, né, está muito próximo, né, desse custo e tal. Então, para as empresas, né, notadamente exportadoras de proteína animal, é lógico que elas têm sido favorecidas por conta desse câmbio. O produto fica mais competitivo e a receita que elas obtêm é em dólares, né? Para aqueles produtores, né, que não são predominantemente exportadores, pelo contrário, né, se tem os seus clientes dentro do mercado doméstico brasileiro, a situação é bem mais complicada, né? Porque esses custos se aplicam da mesma forma, no entanto, o preço ou a receita deles é em reais e a dificuldade de repasse de qualquer aumento de preço é praticamente absurda, porque o varejo resiste, né? Ele é refratário, já que o consumidor está desprovido de renda, de emprego, né? Muito embora com o auxílio emergencial. Então, é um desafio enorme, né? Buscar esse equilíbrio, uma dificuldade imensa, né? Por conta dessa influência de câmbio e tal. Em termos de disponibilidade de matéria-prima, nós entendemos também milho, né? Embora o país tenha exportado uma quantidade boa esse ano outra vez, né? Por conta dessa oportunidade de colocar, de competitividade, de colocar o produto lá fora, outros países precisando do milho brasileiro, né? Quando você faz conta, você percebe que a quantidade disponível é suficiente para atender a demanda da alimentação animal. Na soja, a situação ficou um pouco mais complicada, por conta desses recordes de exportação de grão, que acaba, então, levando a uma eventual hipotética escassez do farelo de soja, né? Essas razões é que levaram o governo recentemente a zerar os impostos, né? O imposto de importação de milho e soja de 8% para zero e do farelo de soja de 6% para zero, e também uma medida aí mais recente de corrigir ou revogar uma regrinha em relação à importação de eventos geneticamente modificados, também para simplificar e agilizar eventual internalização de soja necessária a atender essa cadeia produtiva. Outra vez, milho, né, é um produto que há disponibilidade, no entanto, ele está realmente muito valorizado, isso acaba atrapalhando razoavelmente o planejamento e o dia a dia do produtor pecuário, porque ele, como eu antecipei, ele tem uma dificuldade enorme de fazer qualquer repasse de produto ao consumidor final. E, Ariovaldo, então tem essa preocupação mais voltada com uma possível escassez do farelo de soja. E como que isso impacta na produção de rações? Já tem alguma alternativa de substituição ou do milho ou do farelo de soja por algum insumo alternativo? Há alguns dias aqui no Notícias Agrícolas eu entrevistei uma pesquisadora da Embrapa Suínos e Aves trazendo informações sobre a utilização de cereais de inverno na composição das rações, que isso é tecnicamente viável, porém financeiramente viável teria que ser analisado de região para região em relação à disponibilidade desses insumos e dos preços. Como que você enxerga essa questão? É realmente viável usar insumos alternativos na composição das rações? A pesquisadora falou muito bem, né? Do ponto de vista técnico, né, a substituição por alternativas, vamos falar assim, é uma prática comum e, evidentemente, depende, né? A gente está falando dessa atividade que é a produção de proteína animal, e onde se mobiliza, né? O Brasil é um gigante produtor pecuário, agrícola também, né? Então, as quantidades que são movimentadas para atender essa demanda monstruosa que nós temos no Brasil é o grande desafio, né? Os cereais de inverno, né, tem uma produção regional, né? Evidentemente, por conta de clima e tudo, e por isso, e o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, é uma engenharia danada você tentar encontrar esse custo de oportunidade, porque embora esses insumos alternativos possam substituir parte ou integralmente alguns daqueles outros insumos tradicionais,
as distâncias às vezes tornam proibitiva, né, essa adição. Essa é uma das razões, né? O que se viu também nessa safra e tal, esse ano, né? Eu falava então de cevada, de triticale, sorgo, enfim, a questão do trigo, né? O trigo também, o farelo de trigo é um ingrediente já utilizado na cadeia produtiva. Esse ano houve uma safra de uma qualidade muito boa, né? Essa produção nacional. E quando você tem uma qualidade muito boa, praticamente a indústria de alimentação humana, a panificação principalmente, utiliza muito, né? A moagem para farinha, aí sobra farelo e tal. Então você tem algumas variáveis. Em relação e aí, óbvio, né? Na substituição do milho. No caso do farelo de soja, né, também desponta aí um ingrediente razoavelmente novo, né, vamos chamar assim, falando de Brasil, que é aquele destilado do grão solúvel, né, do milho, que é oriundo do esmagamento dele para a produção do etanol de milho. Então, uma indústria e um produto ou um insumo já largamente utilizado nos Estados Unidos, na alimentação de bovinos e até aves e suínos, e no Brasil, evidentemente, né, é algo que deve emplacar também. Nossa indústria está caminhando, né, tem uma série de investimentos, que até foram alguns, né, postergados por conta da situação da pandemia, né, em função de uma série de dificuldades, mas lógico que tem sido retomados, serão retomados, e é uma atividade que vai crescer, há um interesse crescente, né, na produção do etanol e, por conta disso, desse ingrediente derivado, que também, de certo, né, já vem sendo utilizado, aquilo que está sendo disponibilizado tem sido utilizado, e crescentemente será adicionado. Realmente, né, eu insisto, o grande desafio, no caso brasileiro, é atender essa demanda gigantesca, né? A gente consome praticamente 20 milhões de toneladas, ou 18 a 20 milhões de toneladas de farelo de soja por ano, e mais 50 e poucos milhões de toneladas de milho, né? Então, são ingredientes tradicionais, né, que vai levar algum tempo, né, para ser substituídos em maior escala, né? É lógico que eu aproveito para enfatizar que tudo que tem acontecido, né, esse cenário novo que nós estamos, e razoavelmente conturbado, acabou acelerando, né, pesquisas, interesses, investimentos, ideias, enfim. O consumidor está muito mais exigente, e aí toda aquela preocupação com o meio ambiente, com o aspecto social e também com a sanidade, acelerou a adição crescente de alternativas, estou falando de aditivos nutricionais, por exemplo, que tem essa capacidade de substituir parte de grãos, né, notadamente milho, soja, enfim, o farelo. E isso é uma medida interessante, né, por conta da preocupação que existe em relação ao aquecimento global, à mobilização de mais área para produção, enfim. Então, é algo que se conecta, né, e converge, são interesses que convergem e que, de uma maneira ou de outra, competem ou se somam para que cada vez mais alternativas estejam disponíveis para se praticar a tal da economia circular, vamos falar assim, e você, então, garantir suprimento dos alimentos, evidentemente, né, com garantia assegurada e demonstrar a preocupação que a própria cadeia pecuária, ou agropecuária, tem com o meio ambiente. Né? E, Ariovaldo, além desse aumento dos custos, né, que a gente vê por causa principalmente da questão cambial, né, em relação à soja e milho, antes da gente entrar no ar, você comentava comigo também a respeito da questão tributária. É verdade. Nós trabalhamos com um produto, nós fazemos parte de uma cadeia produtiva, né? Essa cadeia agropecuária, que tem uma missão aí nobre, né? Produzir alimento. Boa parte deles a gente constitui um pacote batizado de cesta básica, né?
E esse conjunto de alimentos, né, ele alimenta ricos, pobres, velhos, idosos ou crianças, adultos, enfim. Nós estamos falando de alimentos. E o Brasil tem, né, uma tradição de uma cesta básica de alimentos desonerada. Afinal de contas, não falamos de alimento. Cobrar imposto do alimento, né, o alimento básico do povão, é algo curioso, complicado, né? Discutível. Muito embora as hipotéticas propostas de reforma tributária podem levar, ou têm considerado, a gente não sabe exatamente qual será o modelo final a ser discutido e aprovado, mas existe a hipótese de onerar a cesta básica para que, a partir disso, você promova um processo de diminuição da desigualdade, ou seja, a cesta de alimentos, os alimentos em geral, passariam a ser tributados, as classes sociais mais favorecidas, né, de renda maior, pagariam esses impostos, que seriam depois convertidos, reembolsados de uma maneira ou de outra, não se sabe ao certo, àquelas faixas de renda mais prejudicadas, né? E para isso tudo acontecer, você acaba tendo um processo, um sistema tributário diferente que tem aí algumas peculiaridades, né? Por conta disso, o setor agropecuário ele insiste, né, junto aos parlamentares que têm tratado do tema em nível federal, para que o produtor rural, né, ele continue sendo considerado uma pessoa física e não um contribuinte, né, que viesse a pagar imposto, e os próprios insumos agropecuários continuassem isentos, porque o entendimento que temos que, ao contrário, você vai acabar, por mais que se garanta, né, ou queira se garantir uma certa neutralidade nesse novo regime, é evidente que vai haver necessidade de correção, porque em algumas fases do sistema produtivo, até chegar no consumidor final, esse produto ele vai gerar um crédito tributário, e aí é uma outra reivindicação que fazemos, que o crédito, caso legalmente adquirido ou acumulado, que ele seja tempestivamente ressarcido ou reembolsável. Tem que ser muito rápido esse processo, porque senão você continua com essa idiosincrasia brasileira de acúmulo de crédito, bilhões e bilhões, e nunca são liberados. Então, a gente entende o contrário. Então, em relação à proposta federal, nós temos acompanhado e encaminhamos a nossa sugestão, esperamos, né, que ela possa ser acolhida. Além disso, né, é importante salientar que o Estado de São Paulo, vamos chamar assim, ele acabou até saindo na frente, né, inovando aí, surpreendendo, e o Executivo paulista acabou publicando aí um decreto onde ele acaba diminuindo os benefícios ou incentivos que ele dava à agropecuária do Estado. Não é novidade nenhuma, né? O convênio 100, né, ele trata disso, né? É um regime tributário determinado por lei complementar, discutido, acordado e aprovado pelos entes federativos, e que, para incentivar essa atividade nobre, que é a agropecuária, ele acaba oferecendo, né, como eu disse, alguns incentivos de redução de base de cálculo, tanto na operação comercial dentro do Estado ou entre Estados. Então, isso permanece. Inclusive, recentemente, o CONFAZ, né, que agrega esses secretários de Fazenda, enfim, dos estados da federação, prorrogaram o convênio 100, que estaria vigente até 31 de dezembro agora, até o final de março do próximo ano, né? Curioso é que o Estado de São Paulo, embora ele tenha também votado sim pela postergação desse convênio, que mantém, em tese, esses procedimentos, essas operações comerciais que a gente está acostumado há muitas décadas, o Estado de São Paulo ele acabou, através de um decreto, determinando que, a partir
do próximo ano, início do próximo ano, ele diminui esses incentivos, né, e a redução de base de cálculo. Então, no estado de São Paulo, os insumos agropecuários, vamos falar de rações, que até dezembro tem uma tributação zero, são isentos, eles passarão a pagar 4,14% de imposto do ICMS. E nas operações entre estados, onde havia redução de 60% para alguns insumos e de 30% para outros, o estado de São Paulo também optou por reduzir, respectivamente, para 47,2% e 23,8%. Enfim, né, nós precisamos ver como é que isso segue adiante. Evidentemente, regras têm que ser respeitadas. A partir do próximo ano, teria que se cumprir isso, embora a gente dependa ainda de alguns esclarecimentos por conta da Fazenda do Estado de São Paulo em relação a algumas filigranas, né, alguns detalhes que o processo demanda, que é essa questão de estorno de créditos, qual é a métrica que o Estado vai optar, ele precisa regulamentar isso oficialmente, porque isso demanda que as empresas elas formatem todo o seu processo contábil. Hoje tudo praticamente é virtual, eletrônico, né? O próprio fisco exige assim, e precisa de tempo para isso acontecer. São muitas operações, empresas gigantescas que têm negócios em inúmeros estados. Então, a gente está curioso, precisa ter essa resposta, né, essa certeza, afora que já se sabe, né, que há já alguma contestação ou discussão judicial se o Estado de São Paulo, nesse caso o Executivo Estadual, tem competência e autonomia para determinar uma modificação de regime que acabe influenciando as operações comerciais com outros estados, como eu antecipei, a exemplo desse método que é o Convênio 100, né? Então, enfim, né, tem algumas nós precisamos de algumas respostas ainda para entender como operar adequadamente, né, segundo a lei, respeitando a lei, né, no próximo ano. Por isso é que fica muito difícil formular projeções ou exercitar futurologia, né, em função de tantas variáveis. Fato é que é necessário, né, prestar atenção, com cautela, porque, evidentemente, né, o auxílio emergencial não é eterno. O próximo ano ele continua sendo muito desafiador, um ano onde o desemprego ainda está o alto desemprego presente. É possível que boa parte dessa renda adicional ela inexista no próximo ano. O consumidor doméstico ele pode estar mais fragilizado, e aí é evidente que a oferta tem que ser dosada, né? Afora a questão do apetite internacional, né? Nosso grande cliente, que é a China, é lógico, continuará demandando carne suína e outras carnes, né, para poder compor o mix de proteína animal para atender sua população, mas se sabe, né, que a China já vem desenvolvendo ou estruturando a sua cadeia produtiva de suínos de uma maneira muito rápida, muito eficiente e tecnificada, né? Então, lá na frente, enfim, no médio prazo, a China voltará a produzir mais, não ser tão dependente, lógico que vai continuar sendo um grande cliente do Brasil, mas menos dependente, né? E, enquanto isso, o produto da agricultura, o milho e a soja, continuará a ser bastante demandado no cenário internacional. E, por conta disso, os preços, né, talvez sofram algum arrefecimento, mas ainda num patamar bem alto. Então, para a pecuária nacional é importante, o recado é estar muito atento, né, ao que pode vir a acontecer no próximo ano e agir com cautela, né, sempre bem informado, levando em conta todo esse cenário combinado entre a demanda internacional e o consumo doméstico, né? E, Ariovaldo, o que eu ia te perguntar logo em seguida seria isso, né? O que a gente poderia esperar, então, pelo menos para o começo do ano que vem, já que a gente já está em novembro, né? Estamos aí nos encaminhando para o final do ano. E eu gostaria de saber o seguinte, já que a gente pode esperar um pequeno arrefecimento nos preços desses insumos para alimentação animal, mas não uma queda brusca, ou seja, esses preços devem continuar em alta.
Isso pode impactar a produção de ração ou não? E de que forma isso pode impactar? Sim, enfim, outra vez, é um impacto direto por conta de preço, né? O custo. E você tem um limite, né, que é o bolso do consumidor, né? Ele não reage, o varejo, então, é refratário a qualquer repasse ou um repasse maior. A cadeia produtiva inteira sofre, esses custos adicionais têm de ser absorvidos e, evidentemente, as empresas sabem o que fazem, né? Você não vai dar o passo maior que a perna. Então, eu insisto, aqueles que ainda têm o mercado internacional como cliente, receita em dólares e um produto com preço competitivo, é lógico que vão manter seus negócios. Agora, aqueles que, enfim, têm essa demanda local e com toda essa dificuldade que provavelmente virá ou permanecerá, você tem que dosar, evidentemente, a realidade. Por isso que existem alternativas, né? O produtor ele pode abater o animal em menos dias, então o animal que vai sair mais leve, e lógico, se ele abateu mais precocemente, ele comeu menos. E aí a indústria da alimentação animal também vai produzir menos, né? O importante é que o clima, né, ele tem uma função chave aí, a perspectiva, né, do Laninha, que a influência dele é mais amena, mas a gente já percebe, né, um receio, uma preocupação razoável por conta da escassez de chuva, do atraso. Isso vai empurrando as safras, né? Tudo muito cronometrado, né? Nós estamos falando da natureza. Então, você tem tempo, né, para que você possa colher, plantar outra cultura. Depois você tem a segunda safra do milho, que também precisa lá aproveitar aquele momento, né? Nós estamos falando das estações climáticas. Então, são coisas futuras que acabam deixando a gente muito atento, né, acerca do que pode vir a acontecer. De maneira geral, né, entendemos que há insumos suficientes para atender essa demanda nossa, inclusive, né, Brasil, enfim, estou falando do milho e tal. No entanto, é evidente, né, que os preços eles continuarão em patamar alto, né? Aquele cenário, aquelas circunstâncias que quem acompanha isso há muito tempo, como eu, sabe muito bem, né? Se lembra, não é tão recente, mas milho vendido em Sorriso a saca a R$8. Quer dizer, um prejuízo enorme para o agricultor, mas mais recentemente na casa de R$30, R$35 e tal. Provavelmente é um portfólio ou um preço que não se verá mais, né? Porque a gente, outra vez, né, você vê que outros setores passam também a competir pelo milho, né? Eu mencionei a questão da produção do etanol, né? Muito embora ele ofereça aí o produto derivado que é o DDGS, né? Enfim, mas é aquele rally, né, que se impõe entre a agricultura alimentar e a agricultura energética, né? Essa busca pelo combustível, pelo biocombustível em substituição àquele fóssil, e lógico, né, a oportunidade está aí para todos, mas são mais elementos que competem pelo mesmo insumo e eventualmente acabam por inflacioná-lo, né? Então, outra vez, né, há a possibilidade de ter safras muito boas, né, para atender a demanda. No entanto, os preços, né, eles acabam se mantendo em um patamar razoável que, de um jeito ou de outro, né, favorece o país também, porque a agricultura se vale disso, né? Certo, Ariovaldo, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Ok, muito obrigado e até logo. Estivemos aqui, portanto, com o Ariovaldo Zani, que é CEO do Sindicações, trazendo detalhes para a gente a respeito da consolidação dos números do primeiro semestre desse ano, que acabou de ser divulgado, portanto, pelo Sindicações.
houve um crescimento de pouco mais de 5% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Então, a produção de rações neste primeiro semestre aqui no Brasil chegando a 37,2 milhões de toneladas. E a perspectiva até o final do ano, né, para o total do ano de 2020 de produção, foi revista pelo Sindicações. Na metade do ano, a previsão era de 80 milhões de toneladas de ração produzidas aqui em solo brasileiro, o que representaria 4% a mais em relação ao ano de 2019. E agora essa previsão foi revista para 81 milhões de toneladas, um aumento de 4,5% em relação ao ano passado. De acordo com Ariovaldo Zani, isso se deve a esse momento próspero, né, principalmente de exportações de proteína animal. Então, o Brasil tem produzido muita proteína animal, principalmente para exportar, e isso acaba demandando as rações. Por outro lado, tem também a questão dos custos de produção. O Ariovaldo Zani trouxe alguns números para a gente ter uma ideia. De outubro do ano passado a outubro desse ano, o milho em reais aumentou 86%, se falando em dólar, aumentou 2,4%, a soja, um aumento em reais de 81% e em dólar de 14%. E aí isso, colocando então numa realidade para a gente confrontar com a produção animal, a ração para frango de corte, segundo Ariovaldo Zani, houve um crescimento de 92% no preço, enquanto o preço pago pelo frango teve um aumento apenas de 35%. Então, se vê aí a disparidade. De acordo com o Ariovaldo, o que poderia atrapalhar um pouco o crescimento, né, na produção de rações aqui no Brasil seria justamente essa questão do custo. Então, muitos produtores de proteína animal, talvez abatendo animais mais leves, né, para evitar um pouco esses custos, ou até alojando menos aves também para tentar driblar esses custos de produção. Então, isso seria um fator que poderia atrapalhar o crescimento. Porém, esse valor de 81 milhões de toneladas, que é a perspectiva para finalizar 2020, seria um valor recorde aqui para o Brasil. Eu finalizo por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.